Olá, meus irmãos e irmãs, que a paz de Jesus esteja sempre em teu coração. Será que você já tem fé o suficiente para perseverar até o fim por Jesus? No vídeo de hoje vamos meditar o Evangelho da Marcos sobre a tempestade acalmada. Meu nome é Geisa Elizabeth, esse aqui é o canal oficial da Missão Êxodo. Já convido você a se inscrever, a compartilhar, curtir esse vídeo para nós refletirmos hoje sobre a fé, tá certo? Então o texto bíblico que eu trouxe hoje, o evangelho que eu trouxe hoje para a gente meditarmos é o Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 40. E para melhor você acompanhar, vai estar aí na tela escrito o Evangelho, tá certo? Que nos diz assim: à tarde daquele dia disse-lhe: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisso surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já estava se enchendo de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele lhe disse-lhe: Como sois medrosos? Ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meu amado irmão, amada irmã, o Evangelho vem nos ensinar algo muito importante sobre a fé. Mas vamos entender aqui o contexto do que aconteceu. Estavam no alto mar, começa a tempestade, os discípulos ali vendo toda a situação, o barco enchendo de água e o medo começou a dominar o coração deles. E Jesus ali calmamente dormia no barco, foram até o encontro e perguntam: Senhor, tu não te importa que nós vamos morrer, que nós pereçamos? Jesus ordena aquele mar para que cesse, se cale, e a tempestade ali é acalmada daquele mar. E diz ao homem, repreende, questiona: será que ainda não tendes fé? Ainda sois medrosos? E quantas vezes nós somos essa pessoa ainda medrosa? Porque ainda não confia totalmente na ação de Deus, naquilo que nos provoca tanto medo, tanta insegurança nas tempestades da vida. A gente vai ser hoje movidos a refletir: será que nós estamos tendo uma fé convicta no Senhor, essa confiança? Nós sabemos que nossa caminhada de fé aqui na terra é necessário a gente cultivar essa fé, porque não é só dizer que eu tenho fé. Na hora da tempestade, na hora da situação difícil, eu deixo o desespero dominar-me e o medo se apodera de mim e eu deixo Jesus de lado, o que ele pode fazer, e eu confio em mim mesmo. E ainda a gente se engana. Por isso que o Evangelho hoje vem nos ensinar sobre essa experiência de fé, de confiança no Senhor, principalmente nos momentos mais difíceis. Mas na nossa humanidade nós queremos ter confiança em nós mesmos e nos outros. Por isso que a vida de oração é tão necessária na vida de nós seres humanos cristãos, para que possamos cultivar essa fé em Jesus, para que nas tempestades da vida a gente não esmoreça, mas pelo contrário, acredite em Jesus e confie nele. E é muito bonito também a gente refletir sobre o final do Evangelho. Os discípulos diziam uns com os outros: quem é este até que o mal obedece? Quem é Jesus para você? Essa identidade de Jesus vai sendo revelada num momento muito difícil daqueles discípulos, naquela tempestade. Ali pensando que iam morrer, o barco ia afundar, porque já estava uma situação muito crítica. Quem é Jesus para você? Deixo duas perguntas hoje para a gente meditar nesse vídeo de hoje. Quem é Jesus para nós? E será que estamos tendo fé o suficiente para suportar tudo que a gente vive na vida? Porque a gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. E uma fé sem obra ela é morta. É uma fé que vai sendo revelada através das atitudes, da forma que a gente fala, da forma que a gente se comporta dentro das situações. E uma das coisas que o inimigo mais investe é no medo. O medo é humano, o medo humano, ele tem um limite. Ele tem, vamos dizer assim, um equilíbrio, é normal. O medo, ele nos favorece até nos a proteger-nos. Mas o inimigo quer que a gente tenha um medo
que já gera um desespero para que a gente abale a nossa fé. Uma das artimanhas dele é essa. Que a gente, na hora do medo, a gente esquece de olhar para a solução, a gente começa a olhar os ventos ao nosso redor, a gente começa a ver as situações que vão nos acontecendo de ruim e a gente vai esquecendo que a gente tem um Deus que tudo pode fazer por nós. Então, caro irmão, cara irmã, hoje meditando essa palavra, que a gente não tem a atitude dos discípulos, de se deixar vencer pelo medo, mas eles foram até Jesus. Que a gente busque ir a Jesus até nos momentos mais difíceis, que a gente sempre diga a Ele: Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu confio em vós. E que a gente possa viver uma geração mais tranquila e paz, confiando que Deus age ontem, hoje e sempre. Como é que está a nossa sociedade hoje? Querendo uma confiança nos meios tecnológicos, nas pessoas, e a gente sabe que essa confiança em pessoas nos decepciona, e até nós mesmos que somos limitados. Quantas vezes nós não produzimos da mesma forma que produzimos em outros dias? Por isso, meu irmão, minha irmã, possamos refletir hoje, tendo fé, a ponto de vencer todas as tempestades na vida. Qual tempestade você está enfrentando hoje? Que nada possa nos tirar o olhar de Jesus. Que nada possa nos gerar um medo que nos tire do foco do Senhor. Saber que nós temos um Deus que está sobre todas as coisas. E tudo que nos acontece na vida, até mesmo que é de ruim, são as permissões dele na vida. Não é que ele queira, porque ele não quer o mal de ninguém. Mas do mal ele tira um bem maior. Que você não perca a fé e a esperança de que Deus ele está conosco. Ele prometeu e ele cumpre. Que ele estaria conosco todos os dias. E que possamos cultivar essa fé em Jesus. De que maneira? Através da oração, através da meditação da palavra de Deus, através de ir à missa, através da Eucaristia. É necessário a gente cultivar essa fé olhando a vida do santo, estudando sobre a história da igreja. São mais de 2000 anos preservados uma doutrina santa da igreja, porque homens de fé perseveraram. Porque Deus deu a graça, quando nós somos batizados, nós recebemos o dom da fé. Que a gente nunca esqueça isso. O Senhor disse: uma fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de mover montanhas. Como é que está o tamanho da tua fé hoje? Que a gente peça todos os dias a graça: Senhor, eu creio, mas aumentar a minha fé, Jesus. Para que eu não venha entristecer, para que eu não venha desanimar no meio da caminhada, eu não venha desistir de vós. Mas porque eu sei, Jesus, que a gente seja sincero nas orações. Que a gente sejamos sinceros quando a gente se colocar diante de Deus. E quantas vezes eu cheguei já dentro do Senhor: Senhor, hoje eu estou desanimada, hoje eu estou com a fé tão pouca, Senhor. Mas me sustenta pela Tua graça. É dizer: Senhor, eu creio, mas Jesus aumenta a minha fé. E que a gente tenha essa atitude de cada dia dizer: Jesus, aumenta a minha fé. E olhar quem é Jesus. Mas não só olhar com atitudes humanas, com olhar visão humana, mas sim naquilo que Deus ele é, mas o que Ele faz. Somos uma geração que muitas vezes procura o Senhor num momento difícil, quando tem a graça, recebe o milagre, esquece de Jesus. A forma como a gente fala, a forma que a gente vive, revela o tamanho da nossa fé. Será que tua fé está sendo cultivada todos os dias pela oração? Será que nós estamos dando importância à palavra de Deus que está ao nosso alcance? Todos os dias a gente pode... O Senhor fala conosco através de Sua palavra. É um Deus que é vivo, é presente em nossa vida. E que possamos ser pessoas, seres humanos, cheios de fé, para que possamos vencer cada luta na nossa vida e possamos espalhar a esperança que Deus está conosco. E sejamos constantes, mesmo quando a gente não escuta o Senhor, mesmo quando a gente não percebe, Ele está conosco. E que essa fé nos faz vencer e chegar até o céu. Deus te abençoe. Se inscreve no canal da Missão Êxodo e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.